Eu já sei o que eu vou pedir de presente. Papai Noel de Natal. E você, Valentina? Eu? Eu quero uma boneca nova. E você, João? Eu quero um carrinho novo. E você, Helena? Presentes são muito legais, mas vocês precisam saber que Natal é muito mais que presentes. Vou pedir para a mamãe contar uma história para vocês. Venham. Oi, tia. Então, eles não sabem o que é o Natal. Vocês poderiam contar para a gente? Sim. Sentem-se aqui. Eu quero que vocês imaginem uma história. Há muito tempo atrás, uma moça chamada Maria estava varrendo a sua casa quando de repente apareceu um anjo. Ai, estou tão cansada. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Estou feliz, muito feliz. Olá, Maria. Você é muito abençoada. E Deus escolheu você. Ficarás grávida e dará luz ao Salvador. Como? Como eu não sou casada? O Espírito de Deus te cobrirá, e você gerará um menino, e lhe dará o nome de Jesus. Eu aceito que se cumpra em mim o propósito de Deus. O tempo passou e Deus cumpriu o que disse a Maria. Ela ficou grávida. Deus falou com José, o noivo de Maria, e ele entendeu de que ela seria a mãe do Salvador do mundo. E quando estava próximo dela ter o bebê, precisaram fazer uma longa viagem. Quando chegaram na cidade, já era noite e ela já estava com dores. E José saiu para procurar um lugar para se hospedarem.
Você está bem, Maria? Não, eu estou com muitas dores. Eu acho que vai nascer agora. Agora? Sim. Calma, calma. Deus vai nos ajudar. Eu acredito nisso. Calma, eu vou procurar ajuda. Está bem, rápido. Ei, calma. Boa noite. Eu e minha esposa, a gente precisa de ajuda. Você tem um lugar na sua casa para nós? Não tenho. Ei, por favor, um lugarzinho simples. Eu não sei. Procura por aí. Esquisita. Boa noite. Calma. Oi, boa noite. Eu e minha esposa, a gente precisa de ajuda. Você tem um lugarzinho na sua estalagem? A gente precisa descansar. Entendi, mas infelizmente não tenho lugar. Você conhece algum lugar? Ai, procura aí, ali na rua. Ai, tá, obrigado. Por nada. Deus, me ajuda. Por favor. Conseguiu? Não. Mas calma. Deus, Ele vai nos ajudar. Ei. Boa noite. Oi, boa noite. Eu e minha esposa, a gente precisa de ajuda. Você tem um lugarzinho na sua casa? Ai, desculpa, mas eu não tenho. Por favor, pode ser um lugarzinho simples. A gente precisa. Mas se vocês aceitarem, tem um lugar atrás da minha casa, um estábulo. A gente aceita. Pode ser. Ok, Obrigado. então vamos, eu vou mostrar. Anoiteceu e nasceu o menino Jesus, Filho de Deus, um presente que Deus deu para a humanidade, mas as pessoas desprezaram. Não deixaram ele entrar em suas casas, não tinha lugar em lugar nenhum para ele. Então, crianças, até hoje nós celebramos o Natal, que é o nascimento de Jesus. E presentes são muito bons, mas devem nos fazer lembrar que o maior presente é ter Jesus vivendo em nossas casas e no nosso coração. Vocês gostaram da história? Sim. Eu amei a história. E vocês? Que vocês possam ter um espaço para Jesus em seus corações nesse Natal. Eu fico imaginando
a alegria de Deus em ver. Eu nunca tinha visto uma peça de teatro em Libras. E é tão maravilhoso, porque você vê que está sendo levada a palavra de Deus a quem antes não tinha acesso. Está sendo contada uma história que eu e você conhecemos, mas no idioma que elas entendem. Isso é tão maravilhoso. Deixa eu perguntar para você, se tirasse o narrador, você teria entendido o que estava sendo dito aqui? Não, né? Se tirasse o narrador, nós não íamos entender nada. Talvez aqueles que conhecem muito bem a história de Jesus conseguiriam entender, mas não saber exatamente o que estava sendo falado. Isso mostra que Marcos, no capítulo 17, está se cumprindo. Sabe o que diz lá em Marcos, capítulo 17? Diz assim, que os sinais seguiriam aqueles que creem. Em meu nome expulsariam demônios e falariam novas línguas. É disso que Deus está falando. Novas línguas. É novas línguas para poder levar o evangelho de Deus. E sabe o que me chamou muita atenção? Não é o fato apenas de serem sinais, mas os sinais eles precisam ser acompanhados de expressões. Porque senão fica apenas palavra. É como você contar uma história sem expressão nenhuma para o seu filho. E você contar uma história com expressão. Muda tudo. Muda tudo. Eu achei muito maravilhoso. Eu acho que é uma das maiores demonstrações de amor e fé. Quando você consegue passar para alguém, né, que não tinha acesso de uma forma com tanto amor. É muito legal. Que a gente aprenda com isso. Sabe, amados? Eu queria falar sobre o Natal, eu quero falar sobre o Natal, mas eu entendi o que Deus quis falar hoje aqui através desse teatro. Nós comemoramos o Natal, mas talvez a gente não comemore da forma correta. Sabe por quê? Porque nos passaram de uma forma errada, sem expressão. Qual é a maior expressão do Natal? Você pode me dizer? A maior expressão do Natal é Jesus. Mas a história vem tirando essa expressão. O tempo vem tirando essa expressão da história real. Desde que quando começou até os dias de hoje, mudou completamente. Lá no século III, tinha um papa chamado Júlio I. Esse papa é que introduziu o Natal, sabiam disso? Por que ele introduziu o Natal? Ele colocou o Natal no dia 25 de dezembro, porque nesse dia os romanos comemoravam numa festa pagã, eles tinham festividades para um deus Sol, chamado Invictus, um deus pagão. E ele queria mudar o foco de Roma, então ele criou o Natal, colocou como se fosse o aniversário de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Você sabia? Não sabia, né? Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Não existe na Bíblia uma data exata que Jesus nasceu. Estudiosos, teólogos dizem que foi ali entre agosto e setembro, né? Por conta de alguns acontecimentos que aconteceu em volta, em torno do nascimento de Jesus. Mas esse Papa, ele criou com o intuito de mostrar que Jesus é mais importante do que qualquer outra festa. Então ele inseriu. Mas, aí passou um tempo, lá no século VIII, os europeus introduziram o quê? A árvore de Natal. A árvore de Natal. Mais para frente, no século XVIII, introduziram o quê? O pisca-pisca na árvore de Natal. E um pouco mais para frente, em 1890, introduziram o quê? O Papai Noel. E é tudo coisa de europeu, amados. Os europeus trouxeram para o Brasil e inseriram na nossa cultura. E o que foi acontecendo?
Jesus foi sendo deixado de lado. Jesus passando a ser segundo plano. Depois disso, o comércio, a TV, principalmente, nos contou uma história, e nos conta até hoje uma história diferente da que realmente é a história de Jesus. E inconscientemente nós fomos deixando Jesus de lado e mudando o nosso foco, né, do Natal. Mas eu quero hoje aqui trazer de volta isso, amém? Vocês concordam com isso? Você aceita isso? Agora que você já conhece a história do Natal, eu quero que vocês comecem a entender a história de Jesus de verdade, do nascimento de Jesus. Tem um texto lá em Isaías 9, no capítulo 6. Se você tem Bíblia, você pode abrir. Se não, você pode olhar no telão. Onde começa a contar a história de Jesus. Glória a Deus. Esse texto é tão maravilhoso. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre seus ombros, e ele é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aleluia! Glória a Deus. E olha que interessante, sabe quando esse texto foi escrito? Aproximadamente 600 anos antes de Jesus nascer. Ele já estava apontando, vai nascer um menino, ele vai ser nos dado e ele vai mudar tudo. Tudo. Primeiro por quê? Porque o governo está sobre os seus ombros. E ele é tão maravilhoso. E ele vai mudar o destino de toda a humanidade. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Como você lembra da tua festa de Natal? Eu vou contar da minha. Se você se identificar. Quando chegava a época de Natal, essa época aqui, o coração começava a acelerar. Isso lá nos anos 80, 90. Então, quem tem 40 a mais vai se identificar. Eu lembro, eu perguntei hoje de manhã para minha esposa, eu falei assim, quando te falo em Natal da tua infância, o que você lembra? E ela contou as mesmas coisas que eu lembrei. Sabe o que eu lembro? Eu lembro aquela árvore de Natal de pinheirinho. De pinheiro mesmo? De pinheiro araucária, aquela que quando você encostava o dedo, doía, cutucava. Né? Eu lembro do algodão na árvore de Natal. Tinha também na tua época? Na tua época tinha aquelas bolinhas coloridas que quebravam, que era de vidro, aquilo era um perigo. A gente vivia se cortando, derrubava, quebrava ela, quando ia pegar se cortava. Meu Deus, era insalubre, né? Natal insalubre. Eu lembro também, essa acho que é uma das melhores partes da bolacha de Natal. Você lembra? Era aquela bolacha que toda avó sabia fazer. E era muito esperado. E ela vinha com aquele recheio que era açúcar puro. Meu Deus do céu. Cheio de chumbinho, lembram? Aquele chumbinho, se entrasse num buraco errado na garganta, era terrível. Eu quebrei dente mordendo aquele chumbinho. De tão duro que ele era. Mas a bolacha era maravilhosa. A bolacha era maravilhosa. A gente comia potes e mais potes. Então, esperar o Natal era isso, sabe? Era lembrar que todo dia tinha um presente novo debaixo da árvore. E a gente ia lá para ver se o nosso nome estava escrito. Ou esse é meu, é grande, o que será? Aí ficava tentando adivinhar o que era o presente que tinha para você. Quando eu lembro de Natal, eu lembro de família reunida. Você lembra também? Você lembra que os primos de longe vinham na tua casa? Ou você talvez era um desses primos de longe? A minha casa era a casa que no Natal triplicava de pessoas, enchia, vinha gente de todo lugar. De todo lugar. Meus primos, sobrinhos. E a gente tocava o terror. Era difícil de manter a casa em dia. Dormia no sofá, na sala, todos os cômodos, jogava um colchão e ali a gente dormia.
E dormia nada, né? Ficava a noite inteira fazendo bagunça. Que época maravilhosa. Que época maravilhosa. E a comida? Aquele peruzão que tinha um botãozinho. Vocês lembram? Aquele botãozinho que você colocava no forno e quando ele ficava pronto, o botãozinho saía, saltava para fora. E era maravilhoso aquele peru. Peru da avó, da mãe. A comida era muito boa. Se comia muito nessa época. Mas sabe o que a gente fazia para Jesus nessa época? Que eu lembro. Na hora da ceia, a gente rezava um Pai Nosso e comia. E depois fazia bagunça, tomava uma cidra. É isso que eu lembro das festas de Natal. E sabe o que é interessante? Eu me lembro que na casa da minha mãe, não tinha casa, tinha uma casa do lado esquerdo e tinha 3 casas do lado direito. Aí era a rua. A rua toda comemorava em uma casa. Cada ano. Um ano era na casa da minha mãe, no outro ano era na casa do vizinho aqui da direita, no outro ano. E todo mundo estava junto. Cada um levava o que tinha em casa, cada um levava os seus presentes, e a gente fazia uma festa, literalmente. Nunca era dentro da casa, era sempre fora. A gente montava muitas mesas. É isso que eu lembro da minha infância. Dos pais vivos, dos irmãos perto. Mas nunca mais foi assim. Nunca mais. Sabe o que a gente não lembrava tanto de Jesus, mas sabe uma coisa que tinha, que era bem interessante, que é bíblico? Tinha união, comunhão. Não é verdade? Tinha muita união e muita comunhão. As pessoas sentiam prazer em estar juntos. Mesmo que o propósito não era exatamente o ideal. Sabe, amados, quando Jesus ele vem, quando ele nasce, não é apenas o nascimento de Jesus. É o nascimento, é a introdução do reino de Deus aqui na terra. Porque Jesus veio para mudar tudo. Ele veio para mudar a nossa forma de pensar. Ele veio para mudar a nossa forma de agir, de ver esse mundo. Porque até então a gente era cego. A gente era pecador, lembra? A gente era condenado. E ele veio para mudar tudo isso. Por isso que é tão importante a gente lembrar e comemorar o nascimento dele. Porque tinha um propósito muito, muito grande. Comemoramos o nascimento do rei que trouxe o seu governo nas suas costas. Trouxe o seu reino consigo. Mas para entender isso, a gente precisa renovar a nossa mente. E hoje é dia de renovar a nossa mente. Comemoramos o propósito de Jesus, nascido como homem, mas divino, com todo o poder e autoridade para trazer o seu reino e implantar na terra, mudando definitivamente o nosso futuro. Se Jesus não tivesse nascido, você ainda estaria sendo escravo do pecado. Você ainda estaria sendo condenado à perdição. Mas graças ao nascimento dele, tudo mudou. Natal não é uma comemoração de uma data apenas, de um aniversário de uma pessoa importante. Que Jesus é importante. É a comemoração da implantação do seu reino aqui na terra. A mensagem de Natal que fala de paz, amor e esperança e alegria. Lembra que quando chega na época de Natal, eu não sei porque agora eu não assisto mais TV aberta há muitos anos, mas eu me lembro que nessa época tinha os temas dos natais, e era sempre assim, né? Amor, paz, esperança. Se falava muito disso, só não se falava aonde buscar isso. Amor, esperança, paz, alegria. Isso é reflexo do reino de Deus aqui na terra, amados. Nós fazíamos isso inconsciente, olha que coisa tremenda.
inconsciente a gente fazia isso por causa de uma tradição. A gente só não dava os méritos a quem realmente merecia. A gente não dava os créditos a quem realmente merecia. O verdadeiro significado do Natal envolve permitir que o reino de Deus nasça. Quando Jesus nasceu, nasceu o reino de Deus. Seja implantado diariamente no meu e no teu coração, amém? Ele precisa. Jesus nasceu, trouxe o reino de Deus. Mas nós precisamos implantá-lo na nossa vida todos os dias, diariamente. Porque o reino de Deus traz transformação interior. Manifesta princípios do seu reino, que é justiça, paz e alegria do Espírito. Vocês já ouviram esse texto? O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é um estado espiritual. Quando a gente escuta assim, o reino de Deus, a gente ora até, né, no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que você está dizendo? Que o reino de Deus precisa fazer parte da minha vida. Você precisa atrair o reino de Deus para a tua vida. E reino de Deus é a vontade absoluta dele. Isso é o reino de Deus. Então, quando Jesus nasceu, que ele trouxe o seu reino, ele andou por anos na terra, fazendo o quê? Ensinando exatamente isso. Implantando esse reino na nossa mente, porque ele não é um lugar, não é um local. É um estado espiritual que só aquele que aceita vive. Olha que tremendo. Infelizmente, nos dias de hoje, muita gente não vive dentro desse reino de Deus. Não recebe esse reino de Deus. E não sabe como funciona esse reino de Deus. No texto de Romanos 14, 17, fala dele. Fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. O que nós fazemos no Natal? Comemos, bebemos, nos divertimos, nos alegramos, não é? Mas esse não é o reino de Deus. Precisa ter ato de justiça. Precisa ter um desejo de mudança. O implantar o reino de Deus exige esforço da nossa parte todos os dias. É conhecer e entender os seus princípios e passar a praticá-los. Aí sim você vai conhecer e receber o reino de Deus na sua vida. Porque o preço para implantar no reino de Deus não foi barato, amém? Foi muito caro. Quando Jesus veio nessa terra, quando ele nasceu, como a gente viu ali no livro de Isaías, capítulo 9, ele já sabia o que ele tinha que fazer para implantar o reino de Deus. Ele sabia que ele ia falar para muitos, e muitos iam receber o reino de Deus, mas muitos não iam receber. Ele sabia que ele ia curar muita gente, mas sabia que muitas dessas pessoas que ele curava deixavam de viver no reino de Deus. Mas ele não parou em momento algum, ele não desistiu em momento algum, porque ele tinha um propósito, um foco. Porque ele sabia que hoje nós estaríamos aqui dentro dessa igreja para entender o que realmente se comemora no Natal. Jesus fez isso como um rei. Um rei que amou o seu povo de tal forma que para a implantação do seu reino, fosse efetiva, vitoriosa, ele precisava se entregar totalmente, ou seja, morrer por esse propósito. Nós que fazemos parte do seu povo, do seu reino, precisamos não só fazer parte desse reino, mas ajudar a difundi-lo, a espalhar. Mas para isso nós temos que entender o que é o Natal e passar a comemorar ele de forma correta. Dando glória, dando o devido valor, os méritos, os créditos para o dono da festa, que é Jesus. Por isso, quando lemos Mateus
6, de 31 a 33, que diz assim: Não andei, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Do que a palavra está falando? Ela está falando de alimento e de roupa, amém? Alimento, comida, bebida e roupa. O que nós fazemos quando chega final de ano? Mais uma memória minha lá da minha época de Natal, de criança. Era a época que a gente ganhava roupa nova. Não é verdade? A gente ficava ansioso porque sabia que tinha roupa nova. E a gente ganhava roupa nova 1 ou 2 vezes por ano. Não é verdade? Então essa era uma época que a gente ficava muito feliz. Eu vou ganhar uma roupa nova e vou andar bonito. E hoje, o que se vê? Hoje a roupa ela se tornou muito fácil, muito acessível. Hoje a gente prepara uma ceia, muita comida, muita bebida, e a gente faz o quê? A gente coloca uma roupa amarela. Por que roupa amarela? Porque, é sinal de prosperidade. Então, em 2026 a gente vai ser próspero. Ou a gente veste uma roupa branca, porque a roupa branca traz paz. E tem outras, Vermelho é amor. É totalmente ao contrário do que eu li aqui, amados. Aqui está falando assim, busque o reino de Deus e a sua justiça. Que você não vai precisar fazer mandinga no final do ano. Até porque essa mandinga não funciona. Busca o reino de Deus. Ou seja, busca os princípios e valores de Deus. Que 2026 você vai ser tremendamente abençoado. 2026 você vai ser muito próspero. Aonde você colocar a planta do teu pé, Deus vai te dar por possessão. Aonde você colocar a planta do teu pé, você vai levar o evangelho do Senhor. Você vai ser conhecido, não só aqui na terra, mas no céu. Então busque fazer as coisas do Senhor, para o Senhor, que tu não tem que se preocupar com que cor de roupa você vai vestir final de ano. Entenda isso, amado. Eu sei, você não é culpado disso. Isso é algo que veio, Como eu contei a história lá, desde o Papa Júlio I até a introdução do Papai Noel, que era outra coisa, do Velho Noel, Que era outra coisa também que inseriram e até hoje a gente valoriza isso. Amados, isso é cultura europeia, isso não é coisa da gente. Eu sei que você fica ansioso até hoje, mesmo depois de adulto, quando passa o carro, tu sai lá no portão para pegar a bala, eu sei disso. Eu sei disso. Ou vai na janela rapidinho, o Papai Noel está passando aí. Mas, amados, você tem lembrado do dono dessa data de verdade, que é Jesus. Nós precisamos mudar esse conceito. Precisamos mudar esse conceito. Então, busque primeiro o reino de Deus, que você não vai se incomodar com absolutamente nada. Mas nós continuamos falando de comida, bebida e vestimenta, Por que a gente acha que isso é importante? Não, eu juntei esse tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói. Não, ajunte tesouro no céu, amados. O que fazemos? Nos preocupamos em ter comida em abundância, em beber, ter roupa bonita e ter um ano bom. Tudo isso você vai conseguir, se você buscar no lugar certo. Glória a Deus. E a gente pede também para que o nosso casamento melhore, Às vezes tem umas dificuldades ali no relacionamento e a gente vai e faz umas mandingas para o nosso casamento melhorar. Amado, não tem como acontecer isso se você não buscar no reino de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é o reino de Deus. O reino de Deus é você ler na sua palavra o que Ele quer para você em todas as áreas da tua vida. Ah, mas aí tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão no Google e vão digitar assim, no Google. Eu já deixei digitado aqui prontinho.
Qual é a vontade de Deus para o meu casamento? Muito bem. Vou ler o que a IA diz sobre o casamento. O casamento, segundo a vontade de Deus, é uma aliança sagrada, eterna. Vocês entenderam? Eterna. Entre um homem e uma mulher. Focada em parceria, companheirismo, amor, lealdade, crescimento espiritual. Com Cristo no centro. Buscando a glória de Deus e a felicidade mútua, seguindo princípios bíblicos de honra, pureza e serviço. É uma união que reflete o relacionamento de Cristo com a igreja, exigindo dedicação, perdão e comunicação. Nem precisa fazer muito esforço. Você pode ir ali no Google e digitar. E sabe o que é mais legal? Se você digitar aqui assim, ó, versículos da vontade de Deus para o homem no casamento. Sabe o que vai aparecer? Vai aparecer assim um texto. Eu fiz isso. 50 versículos sobre como o homem deve ser no seu casamento. E aí você pode ler todos eles. 50 versículos de como a mulher deve ser no seu relacionamento. E você pode ler todos eles. Mas o negócio não é você ler eles. O negócio é você aplicar eles. Você está disposto? Se você estiver disposto, você vai trazer o reino de Deus para dentro do teu casamento. Quer ser um melhor pai? Vai ali. Digita ali como ser um bom pai, segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus. Vai te dar todos os caminhos, tudo o que você precisa fazer. É o reino de Deus sendo implantado. Quer ser uma esposa melhor, quer ser uma mãe melhor, um filho. Tudo isso você pode buscar. Mas, amado, precisa ter uma disposição da tua parte. Porque nós aqui, nós passamos, nós ensinamos, nós trazemos o reino de Deus, apresentamos a vocês. Mas nós apresentamos. O implantar o reino de Deus na vida de vocês, depende de vocês. Não depende de nós, como pastores. A gente mostra o caminho. The way, né? É o caminho que leva pro caminho que é Jesus. Para o caminho que é Jesus. Então você precisa buscar esse reino de Deus. Amém? Você vai buscar? Glória a Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando a gente vai abandonar isso, amados? Não estou falando que tem que deixar de comer, não. Mas quando você vai realmente valorizar o que precisa ser valorizado. Jesus nasceu, como disse, não foi no dia 25, mas se foi essa data que a gente pegou e adotou para comemorar, que seja verdadeiramente de coração, que você realmente faça de coração, que você realmente ensine a tua criança o que é real e o que é fantasioso. Porque senão o teu filho vai crescer achando que o velho Noel é que realmente merece a atenção dele, o amor dele. Vocês viram as crianças aqui? Vocês viram, né? Que maravilhoso. Elas aprenderam uma música em Libras. Qual é a probabilidade disso no mundo? É mínima. De um grupo de crianças aprender sobre Libras. Sabe onde elas aprenderam? Na escola Kids, com a professora Lilian e com os professores do Kids. Ano que vem vai ter, né, Lilian? Ano que vem vai ter, sabe o quê? Uma escola de Libras para crianças aqui na The Way. Porque foi tão positivo, as crianças amaram, que a Lilian falou, não, eu vou fazer uma escola e vou ensinar essa criançada. Olha que maravilhoso, amados. Mas eles precisam do teu incentivo. Vai incentivar? Amém? Eles precisam que vocês direcionem, elogiem. Quando elas chegarem em casa e falarem com vocês, elogiem. Nossa, como você está falando bonito.
Falando bonito é estranho, né? Como você está falando bem? Tá certo? Como você está falando bonito, como você está falando bem. Incentive as crianças. Incentive as crianças. Mude o foco delas. Amados, quero pedir para vocês agora, mudem o foco delas. Tirem o foco de Velho Noel, tirem o foco de presentes, tirem o foco dela. Tudo isso é maravilhoso. Mas que vocês possam, na ceia de Natal, ceia, hoje é dia de ceia, que na ceia de Natal vocês possam contar a história de Jesus para elas. Ou melhor, se elas vão no Kids, peçam para elas contarem para vocês a história do Natal. Porque elas sabem, elas aprenderam. Mude o foco. Busque o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça. Atos de justiça. Paz e alegria no Espírito. Eu gostaria, agora que quem fosse servir a ceia, pudesse pegar os elementos e já se posicionar aqui, por favor. Porque hoje na vinda para cá, quando eu estava no carro, Deus me falou algo muito forte, que eu quero compartilhar com vocês. A ceia foi a última coisa que Jesus fez com seus discípulos, antes de ser preso e ser crucificado. O que você faz na noite de Natal? Você faz ceia? Amém? Faz? Lá em casa a gente faz, sempre a ceia. E o que é a ceia de Natal? A ceia de Natal é comida, é o peru, é muita comilança, bebida, é presentes. E como foi a última ceia? A ceia de Jesus com seus discípulos. Tem algumas peculiaridades, tem algumas coisas que têm a ver, sabiam disso? E Deus me mostrou isso na vinda para cá. Uma delas é que Jesus estava reunido com uma galera, eram 12 homens, né? Ou seja, tinha comunhão, tinha unidade. Tinha comunhão e tinha união. Eles estavam em comunhão. E o que eles estavam fazendo? Comendo. Na última ceia, eles também estavam comendo. Eu quero que você fique de pé agora. Eu vou pedir para você pegar aqui os elementos da ceia para a gente finalizar.